Vamos lá, né, galerinha? Tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam bem, né? Desejo que vocês, na verdade, estejam muito bem aí e sejam bem-vindos à nossa aula 2, gente, de marketing e vendas, não é mesmo? Bom, hoje vamos aí nos conectar em um tema, gente, que certeza que vai mudar como vocês enxergam ali, né, a profissão de vendedor. Então, será que vender é só, né, chegar com um sorriso ali no rosto, né, e falar bem, né? Será que é uma profissão para qualquer uma pessoa, né, gente? Tipo, nossa, não tem um perfil, né, que tenha que ser adequado ali para, né, ser um perfil ideal para vendas, né? E para ser um profissional de vendas de sucesso, gente, será que precisa ter um perfil diferente conectado já a isso, né? Então, hoje já vou trazer aqui para você, inclusive, né, o subtítulo da nossa aula aqui já entrega um pouco do que eu vou falar, né? Do vendedor ao consultor, gente, isso mesmo. A ideia aqui, gente, é mostrar que o vendedor do passado, né, aquele que a gente conhecia há muito tempo, né? Aquele que só anotava pedido, né, repetia aquele script mecânico, né, decorado ali e sumia sempre, né, depois que a gente comprava, né, depois que o cliente aceitava, já não existia mais ali aquele vendedor. Hoje, gente, a gente sabe que o mercado busca algo muito maior, né? E consultores, né, pessoas que não só vendem ali por vender, mas entendem, aconselham e resolve também os problemas, gente. E cria o que, gente? Conexão, né? Cria relação e uma relação ali de confiança. Então, vamos imaginar aqui, né, uma seguinte situação. A gente entra, né, em uma loja de celulares e do seu lado direito tem um vendedor que só repete as especificações ali técnicas, gente, né? Este tem 128 GB, câmera tripla, né? Do outro lado tem uma pessoa que pergunta, né? Você usa o celular ali mais para jogar, redes sociais, né? Ou trabalho, né? Você precisa de muita memória no seu celular, né? Gosta de tirar fotos ou não, né? Qual dos dois você preferiria aqui, né? Então, com certeza, gente, esse segundo é muito melhor, né? Este é o vendedor consultor, né? Aquele que ouve, ele entende a necessidade ali e indica a melhor solução para o cliente. Não apenas ali o produto mais caro, né? Pensando somente na venda. E é isso que hoje nós vamos falar, né? Como desenvolver aí esse perfil, né? Que habilidades ali, gente, a gente precisa e como cada um de nós podemos aí começar a construir essa mentalidade, seja para a gente atuar ali na área de vendas, seja para usar essas habilidades aí na nossa vida pessoal mesmo, né? Como em apresentações de trabalhos na escola ou na faculdade, entrevistas, não é mesmo? Ou até na hora de negociar algo com os seus pais aí, tá bom, gente? Ah, e uma coisa que é importante, gente, não existe um perfil único de vendedor, tá? Introvertido, extrovertido, tem o criativo, o organizado, né? Todos podem se dar bem em venda desde que desenvolvam habilidades certas ali que conectam. E é sobre isso que vamos conversar aqui na aula de hoje, tá, gente? Então, preparados aí para a gente evoluir esse conceito na nossa mentalidade, né? Do conceito ali tradicional de vendedor para uma visão ali mais estratégica, humana e muito mais, né, gente, consultiva, tá certo? Então, bora lá. Aqui no nosso segundo slide, gente, eu trouxe para vocês os nossos objetivos da aula, tá, pessoal? Então, já que a gente entendeu ali, né, o principal tema do que nós vamos falar hoje, né, é hora de definir o que exatamente a gente vai aprender com tudo isso, né? Bom, gente, todo bom planejamento, né, começa com objetivos claros, tá? E na vida, né, e nas vendas, isso é
uma regra, tá bom? Então, hoje o nosso primeiro objetivo aqui é identificar as características do vendedor moderno, tá? Quem é esse profissional hoje em dia, né? Quais ali são seus valores, suas atitudes, né? O seu comportamento, tá? Será que ele precisa ser o cara que fala bonito, gente? Ou existe ali um espaço para todo mundo, né? Todos os outros perfis aí. Então, vamos descobrir que o vendedor hoje moderno é, acima de tudo, estratégico e ele não vende por vender, gente. Ele vende com um propósito atrás daquela venda, ele estuda o mercado, entende aquele cliente e conhece, com certeza ele conhece, né, a concorrência ali. E, gente, por quê? Para que ele consiga utilizar tudo isso ao seu favor, tá, gente? Ele é ético, né, transparente e também constrói, como eu disse, relações ali, não aqueles vendedores que queima ponte, tá certo? Então, bora lá. Em seguida, gente, eu vou trazer aqui, né, nós vamos, né, reconhecer as habilidades essenciais ali. Então, gente, para a gente se destacar, né, nas vendas ali, existem algumas habilidades e olha que não é só ter o jeito da venda, tá, gente? Habilidades técnicas, todo mundo pode aprender tranquilamente, eu sempre falo isso, né? Mas, né, as comportamentais, gente, as chamadas ali soft skill, anotem isso, soft skill, quem não conhece, estude um pouco, é que faz a total diferença, gente. O que que é uma soft skill, né? A comunicação, aquela pessoa que tem uma boa comunicação, consegue se conectar com todo mundo, né? Uma inteligência emocional muito boa, né? Organização, resiliência, gente. Então, tudo isso conta e conta muito, ainda mais na era de inteligência artificial. Isso é o que muda muito aí os perfis profissionais e o que as empresas buscam hoje, tá, gente? E uma boa notícia é que todos podem ser desenvolvidos aí com prática e, claro, gente, força de vontade, né? Bom, o outro objetivo aqui, gente, super importante, inclusive, é desenvolver o nosso autoconhecimento, gente, isso mesmo. Antes de entender, né, o cliente, é preciso se entender, né? Quais são os seus pontos hoje fortes, gente? Vocês sabem? Quais os seus pontos que hoje precisa de melhora, né? Você é ansioso naquela hora de falar ali em público ou falar ali com as pessoas, né? Tem alguma dificuldade no que se refere a organizar todas aquelas suas ideias, né? Então, sabe lidar ali com um simples não muito tranquilo, né? Tem pessoas que não sabem. E o autoconhecimento, gente, é a base para qualquer crescimento, não só em vendas, mas na nossa vida aí mesmo, no dia a dia, na nossa vida pessoal, tá? E hoje nós vamos aí começar a trabalhar juntos isso. E por último e mais importante, gente, vamos aplicar os conceitos ali no dia a dia. Por quê? Gente, que adianta, né? Eu estar passando aqui uma teoria para você se a gente não colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Então, no final aqui da aula, vocês vão sair com um exercício show de bola com a reflexão, sugestões de como treinar, inclusive, essas habilidades no cotidiano, tá? Seja na escola, seja em casa, com seus amigos, né? Ou aí no seu primeiro emprego, eu acredito que vai auxiliar vocês bastante, tá bom, gente? Então, resumindo, no final da aula vocês vão conseguir não apenas, gente, descrever ali o perfil, né, desse vendedor moderno, mas também identificar em quais habilidades hoje precisamos evoluir e como, né, a gente pode fazer isso, gente. E o melhor, não vamos aí perceber que vendas, né? Nós vamos perceber que vendas não é uma área distante, gente. Está presente em tudo que a gente faz, tá? Então, acredito que vocês estejam prontos agora, turbinados aí de informações da nossa aula. Agora no próximo slide,
né? A gente vai levar direto já o perfil de um vendedor ali moderno, né? Então, bora aqui comigo. Tá lá, ó. Bom, de tirador de pedidos, né, ao consultor, gente. Coloquei alguns tópicos aqui, né? E vocês já ouviram com certeza a expressão tirador de pedidos, né, gente? Essa era a forma como muitos vendedores eram vistos, né? O que o cliente queria, né? Processavam o pedido e sumiu, tá? Eram muito mais como registradores ambulantes, vamos dizer assim, gente, do que verdadeiros ali realmente profissionais de vendas. Mas o mercado hoje a gente sabe que mudou e mudou muito, né, gente? E hoje o perfil aí já não atende mais, gente, as expectativas e não gera nenhum tipo de experiência com o cliente, né? O vendedor moderno, ele precisa ser um consultor. Gente, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Não sou um vendedor, sou um consultor, um solucionador de problemas ali. Alguém que realmente vai agregar o que, gente? Valor para o cliente, não é mesmo? Mas o que significa ser um consultor em venda, gente? Significa que você não está ali apenas para vender aquele produto ou um serviço, né? Não precisa ser um produto. Você está ali para entender a necessidade do cliente e a sua missão é oferecer a melhor solução possível, mesmo que em alguns casos signifique identificar um produto que você vai vender para ele mais barato ou até mesmo de outra marca ali. E se for o mais adequado, gente, não é mesmo? Isso parece loucura? Pode ser, mas isso constrói o que nós chamamos de relacionamento, confiança e algo que vai levar tudo isso a um longo prazo. Gente, o cliente percebe que você está ali, gente, genuinamente interessado em ajudá-lo, né? E não apenas ali empurrar uma venda para ele, não é mesmo? E um cliente que a gente sabe disso, satisfeito, volta, indica e se torna embaixador ali da marca, que ele vai com certeza ser aqui, tá, gente? E com isso, já leva aqui a um próximo ponto importante, que é o foco no cliente e na solução, gente. Hoje, o vendedor moderno não fica só repetindo as características ali daquele produto, né, gente? Aquelas coisas mais técnicas ali. Ele pergunta, ele escuta e observa ali para quê? Entender qual que é a real, né, dor ali ou até mesmo o desejo daquela pessoa, gente. Por exemplo, em vez de dizer ali, né, ó, esse celular, né, ele tem 128 GB de memória, né? Ele não faz isso. O consultor, ele pergunta: você guarda muitas fotos, muitos vídeos, você joga bastante, né? O que você precisa? Precisa ali de espaço para trabalho, né? E a partir desse momento, né, ele consegue conectar a necessidade do que ele ouviu ali com os benefícios de algum produto que ele tem ali em sua loja, gente. Por quê? Ele vende ali uma solução, não apenas produto, tá certo? Bom, outro aspecto aqui, gente, fundamental é a postura ética e estratégica. Bom, gente, ser ético significa ser honesto, tá? Ser ali realmente na hora da venda transparente e cumprir com o que você prometeu. Não adianta a gente enganar o cliente para fechar aquela venda momentânea, aquela venda rápida, né? Isso queima totalmente a sua reputação e com certeza ali da loja, da empresa, de onde você está. Já a postura estratégica, gente, tem a ver com planejamento, tá? Como assim, professor? Sabe qual é o objetivo de cada contato com um cliente? A gente tem que saber qual que é, né, o objetivo de eu estar entrando em contato com o cliente, entender o momento certo para oferecer algo a mais para ele, né? Conhecer sempre, gente, com quem vocês estão concorrendo e saber como ser diferente, tá? O vendedor moderno, ele não age por instinto, ele age com propósito. E por fim, gente, nós temos aqui
é a adaptação às mudanças, gente. O mundo hoje está se transformando constantemente, a gente sabe disso, e surgem novas tecnologias, novos comportamentos de consumo, né? E novas formas de comunicação. Quem não se adaptar a isso fica para trás, gente. E o vendedor moderno, gente, precisa estar sempre aberto a aprender, a experimentar as novas ferramentas como redes sociais, né, CRM, chatbots, né, para ajustar ali a sua abordagem de acordo com o perfil de cada cliente, né? Ele é flexível, curioso e com certeza resiliente. Então, gente, resumindo aqui, né, o vendedor moderno já não é mais aquele estereótipo, né, do malandro ou do falastrão, não é mesmo? Ele é um profissional realmente completo, porque ele é ético, estratégico, centrado ali realmente no cliente e está em constante evolução. E o mais legal de tudo, isso pode ser desenvolvido por qualquer um que esteja disposto a aprender, gente. E sair, claro, né, da zona de conforto, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre habilidades de comunicação, gente. Espero que vocês estejam entendendo aí, né, tudo. Estou tentando ser o mais claro e detalhista possível. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma das habilidades mais importantes ali para qualquer vendedor, gente. E na verdade, para qualquer pessoa também, né? A comunicação, gente, mas a gente sabe que é importante para qualquer pessoa, né? A questão da comunicação, mas eu quero que vocês tenham um pouquinho de calma, né? Não é sobre falar bem, tá, gente? Comunicação eficaz vai muito além das nossas palavras, tá? É sobre transmitir ali o quê? Uma confiança, uma empatia com aquela pessoa e também sempre com clareza. Isso envolve, gente, escutar, perguntar, não é mesmo? Argumentar aí e até mesmo cuidar da linguagem corporal, tá certo? Então, vamos começar aqui pela escuta ativa. Vocês já conversam com alguém que claramente, né, não estava ali, gente, prestando atenção no que vocês diziam? Vocês já conversaram com alguém que você estava falando e você sentiu, né, que só esperava você terminar para que ela começasse a falar, para soltar o que queria dizer, né? É muito ruim, não é mesmo? Pois é, na venda, gente, a escuta ativa é a base de tudo. O que significa? Realmente escutar com atenção, sem interromper a pessoa, sem julgamentos prévios, não é mesmo? Antes dela concluir, não é mesmo? E com interesse real em entender realmente o que o cliente está falando ali e até o que ele não está dizendo diretamente, tá certo? Muitas das vezes, gente, o cliente não expõe claramente a necessidade principal dele, tá? Cabe nós ali como vendedor, né, entre a comunicação nas entrelinhas ali, a escuta ativa, mostrar respeito e construir um grande rapport, que é aquela conexão instantânea que facilita todo o resto do processo da venda, tá certo? Bom, em seguida, temos as perguntas ali poderosas, gente. Não são quais perguntas são aquelas que fazem o cliente realmente refletir, gente, que extrai informação que realmente faz sentido para vocês e que direciona a conversa realmente para uma solução. Em vez de perguntar ele, você gostou do produto? Experimente como você imagina que esse produto pode facilitar ali no seu dia a dia. O que é mais importante para você ali na hora de escolher, né? Perguntas abertas, gente, que perguntas abertas que não podem ser respondidas apenas com sim ou com não, né? São mais poderosas ali para a conexão. Elas dão voz ao cliente e fornecem aqueles insights valiosos ali para você personalizar a sua oferta do seu produto, tá certo? Um outro ponto aqui muito essencial é a clareza na argumentação.
tá? De nada adianta escutar bem e fazer ótimas perguntas, se na hora ali que você apresentar aquela solução, você se enrolar, gente. Use termos técnicos demais ou não conecta o benefício às reais necessidades daquele cliente, né? A argumentação mais clara é direta, tá? Simples, focada no que realmente importa para aquele cliente, né? Use exemplos ali de comparações e histórias realmente reais para ilustrar realmente seus pontos, tá bom? E sempre, gente, relacione o produto àquela solução de um problema ou a realização ali de um desejo daquele cliente, tá bom? E por último, e não tão, né, importante quanto o que é dito, temos a linguagem corporal, gente. Nosso corpo fala e muitas das vezes mais alto que nossas palavras, vocês sabem disso. Então, braços cruzados, né, pode já passar uma mensagem de fechamento. Contato visual demonstra confiança e interesse, né? A postura, tá, ereta, transmite uma segurança. Um sorriso ali realmente verdadeiro, né, que quebra a barreira e cria realmente um clima positivo. E mesmo, gente, na venda online, por uma chamada de vídeo, a linguagem corporal conta e muito. É fundamental a gente alinhar o que você fala com o que o seu corpo está expressando ali. Então, inconscientemente, né, entre os dois, gera ali já uma conexão de confiança. Juntando tudo, gente, a escuta ativa, as perguntas poderosas e as clarezas na nossa argumentação, com a nossa linguagem corporal, nós temos uma comunicação de alto impacto. E o melhor de tudo isso, gente, essas habilidades são, né, úteis não só em vendas, mas em apresentações, em entrevistas, né, relacionamentos, em praticamente todas as áreas ali da vida, tá certo? E no próximo slide, a gente vai falar um pouco de um outro tema muito importante que é a inteligência emocional. Bora? Bom, se tem um tema, gente, que é muito importante, não só para as vendas, né, mas para a vida ali de todo mundo, é a inteligência emocional. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar ou alguém? Basicamente, gente, a inteligência emocional é a capacidade ali da gente reconhecer, entender e gerenciar as nossas próprias emoções, tá? Então, também é perceber, influenciar essas emoções e também as dos outros, né? E acreditem, gente, nas vendas isso faz total diferença ali. Então, já vou começar falando sobre o autocontrole e a empatia, gente. O autocontrole é aquela capacidade de não explodir, né? De não levar ali pro pessoal, de manter a calma, mesmo quando o cliente está um pouco nervoso, crítico demais, ou simplesmente está difícil aquele cliente, a gente sabe disso. Então, já a empatia é a habilidade de nos colocar ali no lugar do outro, né? De tentar entender o que ele está sentindo e por que está agindo ali daquela determinada ali maneira, gente. Então, um exemplo aqui para vocês. Se um cliente chega irritado, né, porque um produto atrasou, em vez da gente revidar ou ficar ali se defendendo, né, o vendedor com uma inteligência ali emocional diz: entendo perfeitamente a sua frustração, né? Se eu estivesse no seu lugar, também estaria muito chateado. Vou resolver para você isso agora, tá? Essa postura, gente, já vai acalmar o cliente, transformar aquele momento totalmente estressante e negativo em uma oportunidade ainda de fortalecer o seu relacionamento com ele, tá? E agora, como lidar com objeções, gente? Objeções são aquelas resistências que o cliente apresenta, né? Nossa, está muito caro, preciso pensar, já tenho um outro fornecedor, né? Então, o vendedor sem a inteligência emocional ouve isso e já desiste. Ou pior, gente, ainda discute e tenta forçar a barra. Já o vendedor ali emocionalmente inteligente vê as objeções como
oportunidade. Ele não leva ali para o lado pessoal dele, ele escuta, valida ali a preocupação do cliente, né? Tipo, é um investimento importante, né? É natural querer realmente avaliar e depois responder com argumentos realmente sólidos e calma, tá? Ele entende que não nem sempre é um nunca, tá, gente? Mas muitas das vezes é ainda não, né? Bom, outro ponto aqui sensacional é a construção de rapport, gente. Rapport é aquela sintonia, aquela conexão que a gente cria ali com a outra pessoa, né? Quando a gente vê que a conversa está fluindo, quando há confiança e quando o clima fica um pouco, fica leve ali, né? E como construir, gente, todo esse rapport ali? Com uma conexão, né, de interesse, com uma conexão ali de uma escuta ativa, tá? É um espelhamento sutil da linguagem corporal e o tom de voz, né? E encontrado pontos em comuns ali. Por um exemplo aqui, né? Por exemplo, se o cliente comenta que gosta de futebol e você também, gente. Então, pode puxar um papo muito rápido ali sobre isso, né, gente? Sem exageros. O rapport facilita tudo, a comunicação e negociação e também o fechamento, tá? E por fim, né, temos a resiliência emocional, gente. Vendas é uma área cheia de altos e baixos, a gente sabe disso. Tem dia que você fecha muitas coisas, vários negócios, várias vendas, né? E tem dias que você leva ali vários nãos, não é mesmo? Quem não tem a resiliência ali totalmente desalinhada, aquela resiliência desanimada, né? Leva as rejeições para outro lado, né? Um pouco mais pessoal e acaba desistindo ali. Bom, a resiliência, gente, é a capacidade de se recuperar rápido, de aprender como aqueles nãos, né? E seguir em frente tranquilamente. Então, é entender que cada não, gente, tem ali a próxima de provavelmente um sim. E não deixar ali, né, um dia ruim, né, defina totalmente o seu mês, totalmente a sua semana somente pelo aquele dia, tá certo? E isso, gente, se treina, tá? Como? Celebrar as pequenas vitórias, né? Refletindo sobre o que pode ser melhorado, né? E mantendo uma mentalidade sempre positiva, gente. Então, resumindo, a inteligência emocional não é uma frescura, gente. É uma das habilidades mais valorizadas hoje no mercado de trabalho e o melhor de todos, né? Todos nós podemos desenvolvê-la com uma prática e o autoconhecimento, tá certo? Bom, agora vamos nos conectar ao conhecimento e organização, gente. Vamos falar de um lado um pouco mais prático e estratégico, né, do vendedor moderno, que é o conhecimento e a organização. Porque de nada a gente sabe adianta ter uma comunicação incrível, né, uma inteligência emocional ali afiada se você não domina o que vende, gente. E se desorganizado, isso aí com as pessoas, as ferramentas certas podem com certeza bem alinhadas, né, potencializar ali os seus resultados. Então, primeiro aqui é o domínio do produto e do mercado. O que isso significa, gente? Conhecer tudo sobre o que você está vendendo, gente. Características, benefícios, diferenciais, limitações também, mas também entender o mercado em que você atua, né? Quem são os seus concorrentes hoje? Qual a tendências, né? Quais as tendências ali? O que o cliente está hoje atualmente valorizando, não é mesmo? Imagina ali que vergonha o cliente perguntar algo muito básico sobre o produto e você não saber responder, não é mesmo? Então, o domínio já transmite o que? Uma confiança e uma autoridade, né? Então, o cliente percebe que está falando com alguém que realmente entende do assunto e se sente mais seguro ali para fazer a compra com você, tá? E em seguida, gente, temos aqui a nossa gestão do tempo. Em vendas, o tempo é um dos recursos mais preciosos. Não adianta a gente passar o dia todo correndo e no final não ter fechado
nada, né, gente? Porque você se perdeu em tarefas ali muito menos importantes. Então, a gestão do tempo é saber priorizar, gente. Quais clientes merecem mais atenção agora, né? Quais atividades realmente geram resultado? É definir algumas metas ali no seu dia a dia e fazer um planejamento e evitar ali distrações, tá, gente? Sim, como exemplo, redes sociais, no horário de trabalho, né? Então, uma dica aqui muito simples é a regra do 80/20, gente, que é 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços, tá, gente? Então, identifique quais são os seus 20% e foco neles, gente. Falando aqui em ferramenta, gente, não podemos deixar de mencionar o uso de CRM, gente, que é o Customer Relationship Management. É um sistema de ajuda, né? E gerencia todo o relacionamento seu com o cliente. Então, nele você pode registrar ali todas as interações, né? Quando falou ali com ele o que você combinou, qual é o estágio da negociação, quais as objeções até aquele momento que ele apresentou, né? Parece algo muito burocrático, não é mesmo? Pode até ser, gente, mas é super poderoso porque com o CRM você não esquece desses mínimos detalhes importantes, né? Você não perde prazos e consegue nutrir o relacionamento com cada um dos seus clientes de forma mais personalizada, gente. É como ter realmente uma memória ali infinita e organizada para o seu dia a dia. E por último, mas não menos importante, o aprendizado contínuo, gente. O mercado muda, como eu disse, os clientes mudam e evoluem também, né? Novas ferramentas surgem e quem para de aprender ali, com certeza tá ficando para trás, tá? O vendedor hoje moderno, ele é curioso e humilde. Então, para reconhecer ali que sempre tem algo novo, né, a tá aprendendo, ele lê, ele faz cursos, né? Ele pratica ali treinamentos, pede inclusive feedbacks, né? E observa ali vendedores melhores que ele, com certeza, né? Ele não tem medo ali de errar e tem medo, com certeza, apenas de se estagnar, gente. Então, juntando ali tudo isso que eu falei para vocês, que é conhecimento, organização, ferramentas, como eu dei de exemplo aqui, o CRM, aprendizado contínuo, gente. Isso com certeza torna-se um vendedor preparado, confiante e com certeza eficiente. Isso não só se constrói com certeza, gente, da noite para o dia, mas com disciplina e consciência, né? Os resultados com certeza aparecem aí para vocês, tá certo? E agora, gente, vamos para a nossa atividade prática. Nós vamos colocar ali realmente a mão na massa, como eu disse para vocês ali, tá? Agora é a hora realmente da gente transformar o que a gente conversou em algo realmente concreto aí, não é mesmo? E, pessoal, vocês vão participar de uma atividade aqui, gente, que é meu perfil de vendedor, gente. Essa não é mais uma tarefa de aula, é uma oportunidade ali do autoconhecimento de vocês e de planejamento para o futuro ali de vocês mesmos, tá? Dentro ou fora, com certeza, da área de venda, gente. A ideia aqui é o seguinte: cada um de vocês vai identificar três habilidades que consideram mais fortes em si, tá? Suas habilidades, três. E uma habilidade que gostaria de desenvolver, gente. Pode ser habilidades que já comentamos hoje, como comunicação, empatia, organização, resiliência, ou outras que vocês aí acham que são importantes e que tem a ver com o perfil de vendedor, tá, gente? Não existe ali uma resposta certa ou errada. O importante é vocês aí serem sinceros. E depois de vocês identificar, gente, essas habilidades, vocês vão dar exemplos de aplicações, tá? Delas ali na vida real. Um exemplo aqui para vocês. Se você acha que tem que buscar, né, uma boa escuta, né, aquela escuta ativa, pode contar sobre aquela vez em que
né, um amigo estava precisando desabafar e você soube ouvir sem nenhum julgamento, tá bom? Se você acha que é organizado, gente, você pode mencionar como consegue conciliar, né, escola, cursinho, lazer, sem aquele momento de surto, tá? Se identifica a criatividade, né, com um ponto aí forte, você pode lembrar de quando, né, resolveu um problema, né, de um jeito ali inovador, tá? O objetivo é perceber que muitas das habilidades, gente, de vendedor, a gente já usa no nosso dia a dia, mesmo sem que a gente perceba, tá certo? E na sequência, já trago aqui uma reflexão sobre o desenvolvimento, tá? Aqui vocês vão pensar, né, como posso fortalecer ainda mais as habilidades que eu tenho, gente, e como eu posso começar a desenvolver aquela que ainda não está tão forte, tá? Não precisa ser nada grandioso, gente. Então, pequenas atitudes ali já fazem a total diferença. Um exemplo, se você quer melhorar a sua comunicação em público, você pode, né, se propor a falar mais nas reuniões de família, ou se inscrever para apresentar um trabalho ali na escola, né? E se quer trabalhar a resiliência, você pode tentar encarar os seus nãos, né? Ou as dificuldades como aprendizado, em vez de desistir na primeira vez ali e ficar frustrado, tá certo? Essa atividade, gente, é para vocês fazerem tranquilos no dia a dia. Vocês viram que tem prática nisso, né? Mas vocês podem também fazer em grupo aí com a turma, né? Se sentirem da melhor forma aí, tá? Trocar ideia, isso é muito bom, muitas das vezes ouvindo, né, um ao outro, né? Então, a gente com isso consegue se inspirar e descobre até novas ferramentas para a gente evoluir, tá certo? E se lembrem, gente, o objetivo não é se comparar, tá? E sim se conhecer e traçar esse plano, né, de desenvolvimento realmente ali pessoal para você melhorar, né, as suas habilidades. Então, todos temos pontos fortes, temos pontos a melhorar e isso é totalmente normal, certo? Então, chegamos aqui na nossa reta final da aula 2, né? Foi um conteúdo aí intenso, mas eu espero, né, que tenham gostado aí e que tenham conseguido visualizar como é e como pode ser ali o perfil do profissional de vendas hoje no dia a dia, tá, gente? Então, vamos fazer aqui uma síntese ideal de tudo que a gente discutiu, vou passar para vocês, tá? O vendedor moderno, gente, acima de tudo, né, estratégico, humano, ele não é um tirador de pedidos, e sim um consultor, gente, que foca no cliente e na solução. Ele é ético, ele é adaptável ali, ele comunica-se com clareza, com aquela escuta ativa, com atenção, tem a inteligência emocional, né, para lidar ali com diversas objeções e construir dali um rapport. Então, é organizado, domina dúvida, então é um profissional completo. E cada um de vocês aí tem o potencial para ser assim também no seu próprio estilo, tá certo, gente? E o que vem aí, professor, na nossa próxima aula, a gente vai se conectar no processo, gente, de vendas. Então a gente vai desvendar ali cada etapa de uma venda, desde a prospecção até o pós-venda, né? E entender isso para que a gente possa, né, aplicar tudo que a gente viu hoje em um fluxo um pouco mais direcionado, organizado e, claro, eficiente para vocês ali, tá? Vamos ver que vender não é um bicho ali de sete cabeças, mas um processo que pode e deve ser aprendido e também, gente, sempre aprimorado, tá certo? Então, para chegarem aí preparado, eu quero que vocês façam uma preparação um pouco mais técnica aí, né, e prática. Eu quero que durante a semana vocês observem as abordagens de venda, tá? Que vocês vivenciam aí no dia a dia de vocês. Então, pode ser como de uma forma de um influenciador digital que vende um produto, como um vendedor de loja que se aproxima ali de vocês, como um amigo que tenta convencer, né, a turma a fazer um programa,
Então, anotem o que funciona e o que não funciona, tragam aí, né? E bora bater um papo entre nós aí, entre a turma, né? Que isso vai ser super produtivo. Então, gente, Jefferson por aqui, seu professor, agradeço a atenção de vocês todos, o empenho aí, tá? Qualquer dúvida, compartilhem entre a turma, vamos conversar aí e criar, né, gente, essas habilidades que fazem total diferença num profissional, certo? Então, até mais, gente. Tchau.